Você é uma pessoa que você sabe que eu admiro muito você. A gente já bateu muito papo sobre design de várias maneiras possíveis. Vou compartilhar aqui a minha tela mesmo, cheia, e aí depois eu vou na... Deixa eu ver aqui se eu conseguir agora compartilhar. Beleza. Aí, foi. Foi? Foi. Beleza, vamos tentar aqui. Full screen. Beleza, vamos tirar aqui essa parte UI aqui do Figma. E como eu estava dizendo, é um prazer enorme estar aqui, conversar com vocês sobre esse tema que eu acredito que é muito importante para a nossa área de design. E para nós que atuamos em empresas de tecnologia, empresas de produto, né? E me apresentando aqui de maneira breve para vocês, eu sou designer, trabalho com design profissionalmente assim, desde 2006, quando eu já vinha estudando design por conta própria. Eu comecei fazendo design gráfico, né, praticando a disciplina de design com design gráfico, e aí eu fui evoluindo, né, com isso até hoje. E atualmente trabalho como design manager na Hotmart, e sou formado em engenharia de software, por incrível que pareça, e tenho uma especialização em interação humano computador para web e mobile, e estou terminando uma pós agora da PUC Rio Grande do Sul, e sou autor do livro Design à Escala. Então, muita coisa que eu vou falar aqui faz parte do meu livro, faz parte daquilo que eu tenho pesquisado sobre o assunto Design à Escala. E vocês podem, claro, fazer as perguntas, vai ter um momento para a gente poder trocar uma ideia. E eu fiz essa palestra para ter alguma parte teórica e prática com dicas assim bem importantes, porque vocês podem aplicar na empresa na vossa squad, e a mentalidade do design à escala em si, né? Não é só sobre trazer novas ferramentas, mas as pessoas precisam pensar que as soluções de design devem ser escaláveis. E vamos falar assim, de uma forma organizada, né? O que é o design à escala, passando por que escalar o design, escalando o design em cinco etapas, como é que nós podemos escalar o design através do design system, né? E através da colaboração, e por fim, falaremos um pouquinho sobre design ops. E design à escala, eu digo sempre que é uma filosofia, né? É a maneira como a empresa pensa como é que vai continuar existindo no futuro. Porque hoje as nossas soluções de design, quando a gente pensa nas nossas soluções de design, a gente muitas das vezes fazemos as nossas telas, entregamos para os desenvolvedores, mas as equipes de design, a maioria das vezes, não estão pensando como é que nós podemos evoluir as nossas práticas de design, aumentar a voz de design, né, dentro da empresa, né? É preciso que a gente faça boas escolhas hoje que vão permitir, né, uma evolução da empresa a longo prazo. O que é que nós vamos ser daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos? Então, design em escala, né, permite que a gente também tenha uma visão, pode ser de curto prazo, mas sobre o futuro da nossa empresa, da nossa área e daquilo que nós, de facto, construímos, né? É sobre também mudar a maneira como nós trabalhamos no dia a dia com outras equipes, né? É sobre trazer mais resultados significativos de maneira consistente no tempo certo, no momento certo. E quando eu falo de maneira consistente, isso significa a gente mostrar que o design pode trazer resultados, né, impactantes, seja, né, no GMV, né, o GMV, ou seja, o retorno financeiro para a empresa, seja, né, na experiência que nós oferecemos, né, para os nossos usuários finais. Então, o design à escala também tem essa conexão muito forte com aquilo que a empresa quer e aquilo que as áreas dentro da empresa
podem fazer, né? E design em escala, dentro do contexto corporativo, requer muita diligência de pessoas, práticas, processos e mentalidade, né? Quando eu falo práticas, estou olhando como é que nós nos organizamos internamente, né? E dentro dessa conversa que eu trago também algumas práticas que nós podemos aplicar dentro da empresa que podem ajudar a gente a melhorar, né, o nosso trabalho no dia a dia. Processos, que é super importante a gente definir os processos dentro da nossa empresa, seja processo de design, seja processo de recrutamento, seja processo de desenvolvimento de software, seja processo de QA, e como também a mentalidade. Como é que nós pensamos a experiência, o que significa bom design para nós aqui dentro, né, para a Levy aqui dentro como empresa. Então, isso também é algo que nós podemos combinar isso, né, dentro dessa filosofia do design em escala, né? E por que nós devemos escalar o design? Toda vez que a gente fala sobre design em escala, por que nós devemos fazer isso, né? Porque a gente precisa não só focar na ampliação da visão do design dentro da empresa, né? Mas precisamos também pensar que ao escalar o design, nós precisamos empoderar as equipes de produto e as equipes, quando eu falo equipe de produto, estou falando design e engenharia e product management, né, junto. Através de novas ferramentas, essas novas ferramentas pode ser o design system, pode ser o UI kit, pode ser pode ser guia de estilo, né, style guide, pode ser ferramentas como o framework para a gente poder, por exemplo, fazer uma product discovery, ferramenta para a gente poder, por exemplo, fazer pesquisa, né? Ou para a gente fazer testes de usabilidade. Isso tudo são ferramentas. As metodologias, por exemplo, o design thinking. Como é que todo mundo fala design thinking nas empresas, mas será que a empresa hoje aplica essa metodologia na prática? As metodologias como design centrado no usuário, metodologias como product discovery, que eu já mencionei. Então, todas essas metodologias são importantes para que nós, né, possamos, né, através do design à escala, possamos empoderar as equipes para que todo mundo possa gerar valor para a empresa no dia a dia ali. Então, nossa responsabilidade ao escalar o design, precisamos pensar também muito nisso. Né? Por que eu estou escalando o design? Qual é o meu objetivo com isso? Né? Então, design à escala também nos exige, de certa forma, ser ágil e fornecer designs reutilizáveis, né? E escaláveis que podem funcionar em diversos contextos. E quando eu falo de designs reutilizáveis, eu estou falando de design que pode ser reutilizado em outros contextos dentro da mesma empresa. Se eu criei vamos pensar aqui, uma landing page, né? Por que não, no momento de eu recriar, né, outra landing page, utilizar o mesmo código, né? Eu consigo, por exemplo, pegar o mesmo componente, os mesmos componentes de design que estão documentados no código, e em vez de eu reprogramar aquilo, eu posso simplesmente pegar esses códigos, replicar num outro contexto, com outro design, né? Então, a gente acaba criando um design muito mais reutilizável e muito mais escalável, porque tudo aquilo que é reutilizável é escalável, porque eu consigo pegar o que já existe, né, copiar e aplicar, sem necessariamente ter que estudar como é que aquilo funciona, porque já está estabelecido, né? E outra coisa, o nosso design deve funcionar em vários contextos, né? Hoje em dia, cada vez mais surgem novas plataformas, né? Há uns 10 anos atrás ou 20 anos atrás, não existia um smartphone, né? Agora a gente tem smartphone. Há uns 10 anos atrás não existia smartwatch. Agora a gente tem smartwatch. A gente está falando de metaverso. A gente está falando de geladeiras que tem uma tela. A gente está falando de smart display, de UI, de interface baseada em voz. Então, o nosso design tem que escalar e tem que funcionar em contextos diferentes. Vamos pegar o exemplo da Netflix, né? A Netflix hoje funciona na web, funciona na TV, funciona no celular, funciona no tablet. Então, é um design que é escalável. Os mesmos componentes de design que você vê na web são os mesmos componentes de design que você vê no mobile e na TV, só que estão funcionando em contextos diferentes. Então, o nosso design também tem que funcionar dessa mesma maneira. É por isso que a gente fala do design à escala, porque o design à escala consegue ter essa visão do todo, como é que o nosso design pode funcionar
em contextos diferentes. E lembrando que Netflix também funciona nos videogames. PlayStation, por exemplo, Xbox, você também pode instalar Netflix dentro. Então, você consegue ver que o design está em todos esses contextos, né? E, claro, os desafios do século XXI, né, exigem que a gente mude a maneira como nós, designers, trabalhamos dentro das organizações. Não é sobre só desenhar telas, mas como é que nós usamos o design como ferramenta para empoderar a empresa, ajudar a empresa a evoluir estrategicamente, né? E alcançar a escala pode significar coisas diferentes em cada empresa. Isso tem que ficar claro, porque o que Nubank quer como escala não é a mesma coisa que Hotmart quer, não é a mesma coisa que a Levia quer. Então, a gente precisa deixar claro o que significa, né, escalar design dentro da nossa organização, né? Então, é preciso que a gente entenda e é preciso que nos questionemos, né? Qual é o atual cenário da minha empresa e como é que o design pode ajudar nesse atual cenário. Né? Então, é preciso que nós nos questionemos, por exemplo, qual é a maturidade de design dentro da minha empresa hoje? Né? E o fato de ter uma baixa maturidade de design não significa que você não pode aplicar os conceitos do design em escala, porque é através dessa aplicação do design em escala que você vai começar a amadurecer o design, né? A maturidade do design dentro da sua organização, né? Então, quando a gente fala da maturidade do design, existem esses níveis, né? No primeiro nível, a gente não tem design, ou seja, o design não existe no desenvolvimento, ou seja, os desenvolvedores ali codificam eles mesmos que fazem mais ou menos as telas. No segundo nível, o design está como visual apenas, ou seja, só aquilo que é visual é que é importante para a empresa. No terceiro nível, o design é como processo, ou seja, o design faz parte do processo de desenvolvimento de produtos, né, faz parte do desenvolvimento de estratégia, né, no nível 4 ali. Então, como é que nós inovamos? Então, a empresa para de inovar só por inovar, mas usa o design como uma ferramenta de inovação. Então, é muito importante que a gente tenha isso claro e saiba qual é a maturidade do design dentro da nossa organização. E existem várias formas de a gente descobrir a maturidade do design dentro da nossa organização. A gente faz teste de usabilidade constantemente, a gente faz entrevista com os usuários constantemente, o design dentro da empresa tem voz, né? Quando se fala de objetivos estratégicos da empresa, o design aparece, né? Se não aparece, como é que nós podemos fazer com que o design entre ou faça parte, né, desses objetivos estratégicos dentro da empresa, né? E quais são os objetivos da empresa quando antes de a gente escalar de fato o design? O que a empresa hoje, né, quer? Né? Quais são os objetivos operacionais? Quais são os objetivos táticos, objetivos estratégicos? Né? Então, os designers precisam também entender de negócio, isso faz-se muito, mas tentar entender quais são os objetivos da empresa, né? Nesses três níveis aqui, vai ajudar a saber, tá, por onde nós podemos começar, né? Se a empresa, por exemplo, hoje tem produtos que não têm uma boa usabilidade, não tem um visual design assim esteticamente agradável, talvez você precise começar ali e você vai evoluindo ao longo do tempo. Mas é preciso que você tenha uma noção por onde você pode começar. Se o visual dentro da empresa já é valorizado, os seus produtos já têm uma estética agradável, talvez seja o momento de você começar a olhar, tá, como é que eu posso usar o design para influenciar nos objetivos estratégicos da empresa, né? Como é que eu posso ajudar a empresa, né, a aumentar suas vendas através do design, né? O GMV, né? Como é que eu posso ajudar a empresa a reduzir custo através do design? Então, é uma forma da gente pensar o design no nível muito mais estratégico, né? E o que significa o design em escala dentro da minha empresa que eu estava falando? Então, essa é um workshop que vocês, inclusive, podem rodar dentro da empresa, perguntando o que é design em escala aqui dentro da nossa empresa, o que não é o design em escala, né? O que nós acreditamos que não é design em escala da nossa empresa, o que design em escala faz e não faz, né? Então, vocês vão fazer essa conversa, esse alinhamento, para que todo mundo esteja ali no pacificado, no mesmo nível. Olha, é isso que nós acreditamos que é o design em escala, né? E é isso que o design em escala pode fazer pela empresa, tá? E qual é a maturidade da equipe de produto e engenharia, né? Os PM e os engenheiros, né? Qual é a maturidade dessas duas equipes? Às vezes, numa empresa, nós podemos ter uma equipe de design que tem uma maturidade elevada, mas a equipe de produto e engenharia não tem uma maturidade elevada.
Então, nós como designer, precisamos ajudar essas equipes também a evoluir para que todos estejamos, né, no mesmo nível, né? E para isso é preciso, quando a gente fala de maturidade de produto e engenharia, existem certas técnicas que nós podemos trazer dentro da empresa que podem amadurecer, né, a maneira como nós trabalhamos o design em escala dentro da empresa. Temos o Dual Track, temos o Product Discovery, para descobrir qual de facto o problema que os nossos usuários têm, qual o problema de negócio que a gente está querendo resolver, né? Agile UX, tem também o Lean UX, tem também o Big Design Upfront, tem várias técnicas que nós podemos trazer para amadurecer, né, a maturidade, né, de equipes de produto e engenharia. Não adianta eu ter uma empresa onde tem a maturidade de design muito elevada e a equipe de produto e engenharia tem uma maturidade muito baixa. O que vai acontecer? Vai acontecer uma discrepância. O design vai querer entregar coisas muito fora da curva e a equipe de engenharia não vai conseguir fazer aquilo, porque não tem uma maturidade de desenvolvimento, né, muito elevada. Por quê? Porque são lentos, porque atrasam, e às vezes a equipe de produto, né, os product managers, pode ser que essa equipe de produto não esteja pronta, por exemplo, para entender de fato como é que eles podem ajudar, né, a área de negócio a entregar cada vez mais valor. Então, às vezes acontece isso. Então, todo mundo tem que estar no mesmo nível ali para que a gente possa potencializar, né, o design em escala dentro da empresa. Porque eu acredito que hoje são essa tríade, design, engenharia e produto, é que fazem produtos digitais dentro da empresa. Os PM representam a voz do negócio, os designers representam a voz do usuário e os desenvolvedores, eles estão ali para tornar tangível, né, aquilo que a gente desenha, nossas estratégias, nossas interfaces, né? E o que o design pode fazer pela empresa? Então é preciso também que a gente se questione sobre isso, né? O que o design pode fazer pela empresa em curto prazo, em médio prazo e longo prazo, né? Então isso é muito importante a gente fazer o workshop, por exemplo, de Envision, né? Ou seja, qual a nossa visão, né, a curto prazo como empresa ou como área de design mesmo, né? E qual a nossa visão a médio prazo, né? Isso tem que ficar muito claro. Você pode conectar essa visão, né, com os objetivos da empresa, né, para que vocês possam evoluir junto, né? E aqui vou falar um pouquinho sobre como é que nós podemos escalar o design em 5 etapas, né? Primeiramente, não adianta escalar o design se as coisas dentro da empresa não estão organizadas, né? Eu digo que é preciso que a gente possa, de certa forma, quebrar silos, né? Isso é super importante. É preciso que a gente envolva alto escalão dentro da empresa, né? Adotar metodologias ágeis, e é preciso também que haja uma troca de experiência no modelo organizacional, né? E além disso, é preciso, nesses dois aqui eu acabei, acho que houve um erro ali, é preciso que no quarto aqui é preciso que a gente automatize as práticas de design e as práticas de desenvolvimento dentro da nossa empresa, né? Munir as equipes com mais ferramentas, né? E é preciso, no quinto nível, é preciso que a gente mude, né, a nossa maneira como nós olhamos o design dentro da empresa. Então, essas são as 5 formas que nós podemos, né, escalar o design dentro de uma organização, tá? E para isso é preciso que vocês, como área de design, tenham um sponsor, ou seja, um diretor executivo, um CTO, um gerente sênior, apoiando, né, essas práticas e levando a voz do design, né, no alto nível, lá no C-level, né, com os diretores de outras áreas, porque é muito importante que as pessoas saibam o que o design está fazendo, né, dentro da empresa, quais são os retornos que o design está trazendo para a empresa, né? E para escalar o design, a gente precisa quantificar, né? E quantificar o design significa mensurar o valor do design dentro da empresa antes, de fato, de a gente ir para o próximo nível, né? E para isso é preciso que a gente entenda os key results, né? Os key result areas. Nós podemos também ter OKRs para a gente, de fato, entender se a gente está, de fato, entregando valor, né, para o negócio, né?
E esses QRAs, né, o Key Result Areas, pode ser definido por uma equipe, né, ou pessoas dentro da empresa podem ter responsabilidade. O Key Result para você aqui, Felipe, pode ser melhorar, por exemplo, a usabilidade dos produtos. Então, durante o ano, você vai focar nisso, para você melhorar, né, a usabilidade dos produtos e, de fato, você quantificar quanto essa usabilidade, de fato, melhorou, né? E, claro, os QRAs, né, Key Result Areas, variam de acordo com cada empresa. E, para a nossa empresa, pode ser, por exemplo, ganho econômico, redução de custo, pode ser, por exemplo, satisfação do cliente. Por exemplo, como é que os nossos clientes, né, avaliam a nossa empresa, né? O NPS, o CSAT, o CES, são ferramentas que podem nos dar esses dados quantitativos, né? Números, de fato, entender, nós temos tantos detratores, né? Nós temos tantos promotores, e os promotores são muito mais importantes do que os detratores. Então, vão nos ajudar a entender melhor como é que está a satisfação dos nossos clientes, né? A qualidade do nosso produto. O SUS, né, System Usability Scale, é muito importante, porque o SUS permite que a gente consiga, de certa forma, avaliar a qualidade e usabilidade de um produto. E aqui podemos colocar, por exemplo, a TrackDiff, que é uma ferramenta para avaliar a qualidade do design visual que a gente está entregando, né, no final ali para os nossos usuários. E eu, inclusive, escrevi sobre esse assunto no passado. Então, você consegue entender que essas ferramentas podem empoderar, tornar a qualidade do nosso produto melhor, né? O Design System também vem como uma ferramenta para melhorar a qualidade, né, do design. E uma área pode ficar como responsável disso, melhorar a qualidade do produto. E aí essa área vai trabalhar como Key Result Area, vai trabalhar para melhorar essa qualidade e, claro, trazer dados. Olha, quando a gente fez o redesign do nosso produto, o nível de usabilidade era esse aqui, e quando a gente testou com os usuários e aplicou o formulário SUS, e a qualidade de usabilidade do nosso produto agora é essa aqui. Então, você consegue mostrar de fato o resultado do design. E aí, isso os executivos olham isso com bons olhos, porque você consegue, às vezes o trabalho do design é meio subjetivo de vez em quando. Então, quando você traz números, acaba gerando muito mais interesse, né? Gestão do design, o prazo que a gente leva para entregar talvez certos projetos, né? Se esse prazo é muito longo, será que a gente entrega no prazo certo, né? Ou não, né? A contratação também, o tempo que a gente abre uma vaga e contrata, né? Desculpa. O tempo que a gente abre uma vaga e contrata a pessoa. Qual é o tempo que a gente leva para fazer esse processo todo? Né? Desde a abertura da vaga até contratar a pessoa, fazer as entrevistas e tudo mais. Também é muito importante que a gente olhe para isso. A inovação, né? Novos produtos e serviços que nós podemos trazer, né? Para a nossa área. Quais são as inovações que nós podemos trazer para a nossa área? A produtividade da equipe. É preciso que a gente monitore a produtividade da equipe. E aqui eu estou falando monitorar, não estou falando fazer microgestão, né? Mas é entender, de fato, entre 10 designers, 20, 30 designers que nós temos aqui, quem de fato está a performar bem, quem não está a performar bem, e quem não está a performar bem, o que está acontecendo para essa pessoa não performar bem? Será que a pessoa está com muito trabalho na mão? Será que a pessoa está com problemas pessoais? Então, é importante que nós também olhemos isso e quantifiquemos também esses dados todos. Então, por isso que hoje vocês veem muito nas empresas a área de Product Operation. E a área de Product Operation trabalha muito perto da área de Design, porque essa área de operações de produto vai olhar também, né, a produtividade das equipes, seja de Design, seja de produto, seja de engenharia, né? Agora, falando um pouquinho sobre escalando através do Design System, né? E o Design System é um dos temas mais debatidos nos últimos, vamos assim dizer, os últimos 7 anos praticamente. E é muito importante que a gente comece a construir Design System. Por quê? Porque ajuda a gente a melhorar a qualidade do nosso produto, né? Mas também ajuda a gente a entregar produtos com muito menos tempo. Ou seja, a gente leva menos tempo para entregar, por exemplo, uma landing page, para entregar talvez um site, entregar um app. Por quê? Porque a gente tem todos os componentes de design ali documentado.
isso aumenta a nossa capacidade, né, ou a nossa velocidade de entrega de projetos, né? E eu sempre digo que um design system é como uma combinação, né, de instrumentos que podem produzir sonoridades diferentes. Então, o design system pode produzir desde uma landing page a um dashboard complexo, por exemplo. Por quê? Porque o design system faz a combinação, né, desde os elementos básicos, como botão, tipografia, espaçamento, isso tudo para a gente poder criar alguma coisa, algo novo. Então, é muito importante isso. E o design system também são produtos autônomos, né, que de certa forma provaram ser muito eficazes para o desenvolvimento de produtos orientados ao design. Porque se a minha empresa tem, por exemplo, um design system hoje, eu posso simplesmente falar, vamos, sei lá, validar ou testar alguma hipótese aqui que a gente tem, mas precisamos prototipar. E imaginemos que vocês não têm um design system. O tempo que uma empresa, vamos colocar duas equipes, uma equipe usando o design system, outra equipe não está usando o design system. O tempo que o designer que não tem design system vai levar para poder construir um app que tem 30 páginas ou 40 páginas, assim, e o outro designer que tem um design system e construir também o mesmo app que tem 30 páginas, o tempo será diferente. Porque o outro lado, que tem design system, já tem os componentes. Ele não tem que recriar do zero. Ele só vai fazer o quê? Vai fazer o drag and drop, arrastar e soltar na tela, claro, refinar o design e conseguir entregar isso o mais rápido possível. Então, o design system permite que a gente também prototipe, né, as nossas interfaces com muito mais velocidade. E aqui o Chris Messina, que é o diretor de design da USSA, ele diz o seguinte: pensar estrategicamente com design system permite uma estrutura escalável que as equipes de design podem usar como guia para criar produtos eficazes, iterando rapidamente e enviando novas experiências. Ou seja, a iteração é muito importante dentro do Agile UX. A iteração, a gente fala muito sobre interação, ou seja, a capacidade de você aprender, né, iterar e fazer de novo. Ou seja, você coloca um produto no mercado, aprende com aquele produto e você vai fazendo iterações continuamente até o produto evoluir, né, e amadurecer. Então, o design system permite que a gente faça isso de uma forma muito rápida e muito iterativa. Se, por exemplo, a gente criou um app, testou com as pessoas não gostaram, nós voltamos para casa, voltamos para o escritório, fazemos de novo, testamos de novo, ou seja, nos dá muita liberdade de fazer, de aprender muito rápido com as pessoas, né? E assim sucessivamente. Além disso, né, muitas empresas hoje, quando a gente fala sobre escalar o design, empresas que têm mais de 3, 4 produtos, né, a grande dificuldade que essas empresas têm é manter a consistência, né, desses produtos todos. E mesmo quando a gente só tem um único produto, o grande problema que nós temos é que cada vez mais vamos ter vários designers na empresa. E cada designer tem a sua maneira de projetar produtos, tem a sua maneira de desenhar interface, tem a sua mentalidade. Então, é preciso que a gente coloque todo mundo, seja os designers, seja os PM, seja os desenvolvedores, na mesma linha, através do design system, para que a gente consiga manter a consistência do design, né, nos produtos que nós construímos. Não adianta que a nossa landing page é de uma forma, o nosso app é de outra forma, e o nosso site, por exemplo, o nosso dashboard é de outra forma. Né? Mas quando a gente tem um design system, a gente consegue manter, né, uma consistência de design em todos esses níveis, né, em todos esses produtos. E assim a gente consegue impactar positivamente, inclusive, os nossos usuários. Porque as pessoas conseguem saber quando um produto não tá consistente em diferentes, né, pontos de contato, seja sites, seja apps, seja, ou seja, por exemplo, uma propaganda na rua. Né? E eu lembro que eu li há um tempo atrás que a Coca-Cola tinha modificado um pouquinho o logotipo deles e as pessoas notaram que a Coca-Cola tinha modificado o logotipo. E eles fizeram aquilo de propósito para ver se as pessoas de fato prestam atenção, né, nas mudanças que a Coca-Cola faz. Isso é exemplo de que a consistência, quando é quebrada, tem um impacto negativo nos usuários. E quando o nosso produto tem uma consistência sólida, né, isso também tem um impacto positivo nos nossos usuários. Eles conseguem confiar muito mais nos nossos produtos. Imagine que você comprou um produto da Apple, a gente sabe que a Apple é uma empresa que se preocupa muito com design, e você recebeu um produto péssimo.
ou mal feito, isso automaticamente vai impactar, né, a sua satisfação com a marca, com a empresa. Você fala, não, mas essa empresa não trabalha desse jeito. Por que me entregou um produto mal feito? Né? Por que a experiência no site desse produto, né, não é consistente, né? Então, é importante que a gente também olhe para isso. E outro problema é que cada vez mais nós vamos ter pessoas na empresa. E quanto mais design a gente vai colocar dentro da empresa, mais complexo vai se tornar o nosso trabalho. Por quê? Porque um designer, quando chega na empresa, ele precisa passar pelo processo do onboarding. E esse processo do onboarding, às vezes, é um processo muito complexo. Até ele aprender as coisas, como é que a empresa funciona, já levou 3, 4 meses. Mas com o Design System, a gente reduz esse tempo. Porque o designer vai saber, tá, como é que a empresa constrói produtos, porque já vai estar documentado. Quais são as cores, a tipografia que a empresa usa, né? Qual é a escala, por exemplo, de espaçamento que a empresa usa, né? Tudo isso vai estar documentado. Qual é, por exemplo, como é que eu faço teste de usabilidade aqui? Quais são as ferramentas que eu tenho aqui? Tudo isso vai estar documentado dentro do Design System, porque o Design System não engloba só a parte visual, ele engloba seja a parte visual, seja a parte também arquitetural, né, do design. Seja, por exemplo, quando a gente quer, por exemplo, construir uma nova arquitetura de informação do nosso produto. Nós podemos consultar o nosso design system porque já tem, né, a documentação clara, como é que os nossos usuários devem navegar na nossa plataforma, quais são os tipos de menus que nós usamos a maioria das vezes dentro dos nossos produtos. Por quê? Porque os nossos usuários já criam um modelo mental dos nossos produtos e não há necessidade de quebrar ou mudar o modelo mental. O designer, quando chega, ele vai olhar para o design system, entender isso tudo e começar a trabalhar sem muita dificuldade, né? E o design system também surge, né, como meio para escalar o design dentro da organização e alinha, né, as equipes, né, com a mesma visão, com os mesmos objetivos e missão. Se a nossa missão é construir produtos de qualidade, o design system pode ser esse aliado para, de fato, levar produtos de alta qualidade dentro da empresa e para os nossos usuários finais. Então, essas 3 áreas devem trabalhar, né, muito em colaboração, design, produto e engenharia. Não tem como você construir um design system sem contar com o apoio de produto e sem contar com o apoio de engenharia, porque a engenharia vai conseguir codificar aquilo que você está fazendo, né? A área de produto vai estar ali para poder ajudar, né, a área de design com a visão mais de negócio, né? E design vai trazer mais a visão dos usuários ali final na construção desse design system. O design system não serve só para a equipe interna, né? Não só para os designers, desenvolvedores, mas é também para os usuários finais. Porque essas pessoas que utilizam o seu produto no dia a dia, se estão tendo uma experiência ruim com o seu produto, isso mostra claramente que o seu produto, né, não tem uma boa qualidade. E mostra claramente que o seu design system não foi pensado, né, na visão, na perspectiva dos usuários finais. Porque se um produto não tem uma boa usabilidade, a culpa é do design, né? A culpa é do design, porque o design é que tem que trazer essa visão dos usuários dentro da empresa, não é a responsabilidade, por exemplo, da engenharia, né? E o design system também permite, né, as equipes iterar rapidamente e com maior confiança. E confiança por quê? Porque a gente precisa reduzir o tempo que as pessoas gastam, né, ali polindo pixel, ver se de fato o design está consistente, sabe? Quando você já tem um design system, você simplesmente não tem que saber se o border radius aqui desse botão aqui é de 12 pixels ou é de 10 pixels. Você já sabe que o border radius é de 12 e você não precisa se preocupar com isso. Você começa a se preocupar muito mais com a parte da experiência que você quer construir ali, né, com aquele produto ou com aquele produto que você está trabalhando no momento, né? E as equipes precisam também de uma única fonte de verdade que permita uma linguagem de UI, né, escalável, né, e diretriz de UX simplificada. O que isso significa de fato? Nós precisamos ter componentes de design claramente desenhado, né, e documentado e diretriz de UX simplificados. Ou seja, os do's e don'ts que a gente cria a maioria das vezes acabam não funcionando a maioria das vezes. A gente precisa criar diretrizes que sejam claras, né, que vão dizer para os designers, olha,
isso aqui tem que ser feito dessa forma aqui, por tais motivos e tais motivos. Ou seja, padronizar o nosso design, né? Não adianta você colocar do's e don'ts. Do's e don'ts acabam colocando, faça isso ou não faça isso. Mas e se eu quiser ir além disso? Né? Por que eu não posso ir além disso? Então, o design system não tem que existir para policiar as pessoas, mas tem que existir para dar para as pessoas, né, a possibilidade de evoluir o nosso trabalho. Então, padronizar, criar padrões de design é muito mais importante do que criar os do's e don'ts. Porque quando você cria padrões de design, você consegue explicar quando é que aquele componente de design tem que ser utilizado, como é que aquele componente de design tem que ser utilizado, e aquele componente de design está conectado com qual outro componente de design que existe dentro do nosso design system. Você cria diretriz de UX muito mais simplificada e muito mais clara para que qualquer pessoa dentro da empresa consiga utilizar o design system, seja a área de marketing, seja a área de produto, né, de uma forma muito mais simples, sem necessidade de ter que chamar um designer aqui, me ajuda aqui, para entender como é que o vosso design system funciona. Né? Então, é muito importante isso. Né? E os design systems também, como eu falei, são destinados para padronizar e simplificar o processo de design, e o desenvolvimento da interface traz uma nova abordagem e forma o seu próprio, né, ecossistema. E hoje, quando a gente fala do seu próprio ecossistema, o próprio design system é um produto por si só. Então, nós, dentro do nosso design system, podemos ter padrões de design, podemos ter design tokens, podemos ter padrões de arquitetura de informação, podemos ter padrões de motion design, como é que nós animamos, de fato, né, os movimentos dentro da nossa interface. Então, o próprio design system forma o seu próprio ecossistema ali dentro. Então, é muito importante que a gente também saiba disso. Né? E de uma forma muito simples, o Nat Baldwin é um designer da Adobe, ele criou essa imagem para ilustrar, de fato, como é que o design system, né, se organiza. De um lado aqui a gente tem componentes de design, componentes visuais, né? E aqui nós temos que processos, como falei, processos pode ser Lean UX, Agile UX e por aí vai, né? Dev Standard, ou seja, aqui padrões de desenvolvimento, né? E nós podemos ter vários padrões de desenvolvimento, né? Podemos ter padrões de desenvolvimento como MVC, quem é da área de computação deve lembrar do MVC. Temos vários padrões de desenvolvimento hoje em dia. Temos aqui o Style Guide, né, para também organizar todos os estilos, né, de design, seja tipografia, espaçamento. Né, a documentação é muito importante que a gente documente o nosso design system. Tom de voz, a equipe de UX Writing e Content Strategy trabalham fortemente aqui. A maneira como nós conversamos com os nossos usuários dentro da nossa plataforma. Qual o tom que nós usamos? Então, o Design System também olha para isso. Os princípios de design ajudam, de fato, a gente, né, a construir da melhor maneira possível. Ou seja, são regras que direcionam a maneira como nós trabalhamos e construímos o nosso design dentro da nossa empresa. E hoje, vocês já devem conhecer vários princípios de design, por exemplo, os 10 princípios de design do Dieter Rams, os princípios de design do Google, ou, por exemplo, o Nubank também tem seus princípios de design. Então, a empresa, a vossa empresa também pode desenvolver seus princípios de design para que a empresa possa delimitar, de fato, o que significa bom design aqui dentro da nossa empresa. E nós precisamos fugir, né, daqueles princípios de design muito simples, por exemplo, consistência, velocidade, clareza, mas tem que ser princípios de design muito mais claros, né, que vão de fato ajudar, né, os designers a atuar, por exemplo, dentro de uma squad. Um exemplo, por exemplo, um princípio de design que eu posso trazer para vocês aqui é, por exemplo, uma ação por tela, né? Quando eu trago um princípio de design, por exemplo, como uma ação por tela, eu obrigo o designer a colocar menos ações, ou seja, menos interações naquele contexto, naquela tela específica. Ou seja, quando eu estou desenhando uma tela, se eu sei que é uma ação por tela, eu vou priorizar a ação principal. Pode ser anexar um documento, pode ser preencher um formulário, mas eu já deixo bem claro para o designer. Toda vez que você for pensar numa interface, uma ação por tela. Não fique colocando muitas ações aqui para não baralhar também os nossos, né, usuários. Temos também o UI Kit, né, Visual Design Language, o brand, a parte de marca ali também abrange muito essa parte do Visual Design Language. Né? A marca tem uma conexão muito forte, né, com o Design System como um todo. Tá?
E uma linguagem de design abrangente também precisa informar toda a jornada, né, do cliente. Ou seja, um design system consistente tem que olhar para toda a jornada do cliente. Então, desde o momento que o nosso cliente está interagindo com a nossa marca, seja, por exemplo, na rua, com uma propaganda, seja, por exemplo, na TV, seja, por exemplo, num site ou um bot, é importante que a gente olhe para isso, né? E nosso design tem que ser consistente nesses canais todos. E quando a gente fala durante, aqui eu estou falando, pode ser VR, né? Virtual Reality, pode ser realidade aumentada. A gente tem falado agora dos metaverso. Tudo isso, nosso design precisa, né, estar presente ali e de maneira consistente. E aí a gente tem outros dispositivos, como, por exemplo, smartwatch, celular, TV, né, entre outros dispositivos. E nós podemos ter também outros canais de comunicação, por exemplo, como Instagram, Facebook. Em todos esses pontos de contato, o nosso design precisa ser consistente. E vocês têm exemplos de várias empresas grandes hoje, Facebook, Google, Microsoft, todas essas empresas, IBM, todas essas empresas grandes seguem, né, isso que eu estou apresentando aqui para vocês. São consistentes em todos os pontos de contato que os usuários deles transitam. Por quê? Porque isso aumenta, né, a consistência, isso aumenta a confiança, né, que os nossos usuários têm com a nossa empresa. E vocês podem ver isso. Por exemplo, se você entrar, por exemplo, numa loja da Apple aqui no Shopping Morumbi, você vai ver que aquela simplicidade que existe nos produtos da Apple, no site deles, é aplicado dentro da loja. Ou seja, aquele jeito minimalista de trabalhar o design se apresenta também nas lojas da Apple. Então, isso é uma forma de a gente olhar o nosso design em escala, né? E todo o sistema de design começa com uma visão, né? E em 2011, o Larry Page, um dos co-founders do Google, ele estava olhando os produtos do Google, ele não estava satisfeito. E o Google é conhecido como uma empresa que leva o design muito a sério, é uma das empresas que mais tem UX Researcher no mundo, né? Ele falou, tá, mas a gente está fazendo produtos muito bons, produtos muito inovadores, mas o nosso design ainda não é unificado, o nosso design ainda não é consistente. E, de fato, naquela época, o design do Google não era tão consistente assim, né? Então, ele falou, o nosso objetivo aqui vai ser unificar os produtos e criar uma linguagem reconhecível. E esse foi o objetivo inicial, né, do Larry Page para o Google. Ele jogou esse objetivo na mão da equipe de design e engenharia, né, e eles construíram o Mature Design. E o Mature Design, quando surgiu, mudou automaticamente o Google. Tudo que a empresa fazia naquele momento, de 2014 para cá, mudou, né? A empresa hoje tem um design muito mais consistente, muito mais organizado, né? E você consegue ver isso aplicado em todos os seus produtos, nos app, né? No Gmail, no Google Drive, entre outros produtos da empresa. Então, todo o design system tem que começar, né, com um objetivo, né? E é algo que é importante que vocês fazerem essa dinâmica, né? Como a nossa empresa é vista hoje, como você é visto hoje, né? Como seus clientes veem você hoje, né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso também. Como é que gostaria de ser visto, né? Como é que a empresa gostaria de ser vista, né? E como a empresa gostaria de ser lembrada, né? Hoje, se a Apple deixar de existir, a gente vai lembrar da Apple como uma empresa que fez produtos de alta qualidade e com excelência, né? Como é que nós, como empresa, queremos ser lembrados hoje, né? Então, é muito importante que vocês também trabalhem essa parte aqui do design, ou seja, fazer essas perguntas são muito importantes da gente começar a construir, de fato, um design system e querer escalar o nosso design através do design system dentro da nossa organização. E para isso, eu trouxe para vocês aqui esse canvas aqui, depois eu vou mandar a apresentação para vocês. Esse canvas é muito importante vocês aplicarem isso, acho, na construção do design system, que serve para você colocar todo mundo na mesma linha, né? Então, qual o problema que a gente está querendo resolver? Qual o problema do nosso design hoje? Né? Pode ser, por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Inconsistência visual dos produtos, desalinhamento entre equipe de design e equipe de engenharia, ou seja, quando a equipe de engenharia, imaginemos que vocês trabalham em dual track, né?
Ou seja, vocês fazem um design, depois a equipe de engenharia codifica, depois a equipe de design vocês testam, depois volta para a equipe de design, para a equipe de produto, né? A equipe de produto depois avalia, depois vocês colocam no mercado. Então, se não tem um alinhamento nesse processo aqui, vocês também podem colocar isso como vosso problema, né? Além da inconsistência visual. E quais são os ganhos que nós podemos ter ao construir esse design system aqui, né? Melhoria na usabilidade, melhoria na consistência visual dos produtos, né? Melhoria da arquitetura da informação. Isso tudo são ganhos que o design system pode trazer para vocês, né? E qual é o nosso objetivo? Né? Melhorar o processo de construção de produtos digitais, aumentar a qualidade do nosso design e a eficiência das equipes. Por quê? Porque eficiência, quanto menos tempo a gente perde polindo pixel, melhor, né? E quais são as equipes que nós podemos envolver? Equipe de design, marketing, arquitetura de software, conteúdo, UX writing, né? E por aí vai. Então, também temos a solução que nós podemos trazer, ou seja, pode ser que a gente vai criar uma biblioteca de padrões, uma biblioteca de componentes, UI Kit, uma design playbook. Esse design playbook pode incluir, por exemplo, os nossos princípios de design, a maneira como a gente faz, por exemplo, pesquisa dentro da empresa, né? E assim sucessivamente. E as ferramentas que nós vamos utilizar, né, para de fato construir esse design system. Pode ser que a gente utilize Figma, o Visual Studio para os desenvolvedores codificarem, React também, né? O XML, o JSON, são as tecnologias que nós podemos construir, utilizar para a construção desse design system. E os nossos stakeholders ali, né, pode ser equipe de negócio, parceiros externos, né? Parceiros também podem usar o nosso design system. Por exemplo, quem utiliza os produtos da SAP acaba utilizando, né, o design system da empresa para poder construir as interfaces. Então, como é que nós vamos distribuir esse design system? Será que vamos construir um site próprio? Será que vamos usar, por exemplo, um InVision Design System Manager, PDF interativo, GitHub? E as métricas aqui, né? É super importante que a gente também olhe para as métricas. Esse design system vai trazer o que de novo, né, para a nossa empresa? Então, por exemplo, vai aumentar a produtividade em 45%. Claro, isso aqui foi algo que eu coloquei só para vocês, imaginando aqui, tá? Taxa de download do UI Kit. Hoje o Figma também consegue trazer para a gente uma parte de Analytics, né? O nosso NPS, né? Redução de erros de usabilidade, podem ser também métricas que nós podemos colocar aqui na construção do nosso Design System. E quando a gente fala de Design System, a gente precisa falar também de consistência, porque é muito importante que a gente entenda disso, de consistência de design, né? E a consistência é sobre criar familiaridade e estabelecer um relacionamento entre o produto e o usuário, né? Não é sobre entre designer e o usuário, não, mas é o produto, porque o usuário no dia a dia ele está usando o nosso produto. E se o nosso produto não é construído pensando no modelo mental dos nossos usuários, a gente vai estar quebrando as expectativas dessas pessoas, né? Então é importante que a gente também trabalhe essa questão da consistência. E a consistência, né, é uma parte do DNA do bom design, né? Então todo bom design é consistente, né? Se você pegar todo bom design que a gente pode considerar hoje um bom design, vamos pegar um MacBook, vamos pegar, por exemplo, um Surface, né? Por exemplo, o notebook da Microsoft, que é o Surface da Microsoft, você vê que é um design muito bem refinado, muito consistente. Isso é um exemplo de um bom design, né? Então, por que um bom design consistente tem um impacto também, né, na parte cognitiva, né, do usuário? Por quê? Porque reduz, né, a carga cognitiva do usuário. Quando você tem uma interface que é consistente, o usuário não tem que pensar muito para poder interagir com aquela interface, porque ele sabe que a maioria dos componentes que estão naquela interface, ele já viu, né, em outras interfaces. Isso, inclusive, tem entre uma das leis do Jacob Nielsen, ou seja, os usuários, né, já viram outros tipos de design. Então, quanto menos você, né, quanto mais próximo você projetar suas interfaces, pensar no modelo mental dos usuários, melhor será, né, a consistência desse design. E para isso, a gente precisa entender que existem vários tipos de consistência, né? Então, a gente tem consistência visual, consistência interna, consistência externa, de arquitetura de informação, e por aí vai, né? E consistência visual é o consistência mais básica que nós temos ali dentro
dentro dos nossos produtos. Então, os produtos são visualmente consistentes, usam a mesma tipografia, as mesmas cores e assim sucessivamente. A gente tem consistência externa, né? Interna, aliás. A consistência interna é como o produto é consistente internamente. Se o produto usa a mesma tipografia, se o produto usa a mesma família de ícones, né? O modelo mental do produto em plataformas diferentes, como é que isso funciona, é super importante também. E a gente tem consistência externa, né? Por exemplo, aqui você pode ver que são produtos da mesma empresa, só que são produtos da mesma empresa, mas diferentes. A gente tem o Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign. Então você vê que todos esses produtos, né, são consistentes externamente falando. Assim, quem usa o Illustrator certamente sabe como usar o Photoshop e como usar o InDesign. Por quê? Porque ele pode pegar o mesmo conhecimento que ele tem, por exemplo, no Photoshop e replicar isso no Illustrator e assim sucessivamente. A maneira como você escolhe as cores no Illustrator é do mesmo jeito no InDesign, do mesmo jeito no Photoshop. Então, isso é consistência externa. Então, nós também temos consistência da arquitetura de informação. Então, você vê que Magalu, Americanas, Casas Bahia parecem produtos da mesma empresa, mas não são. Por quê? Por que eles se parecem tanto? Porque eles precisam manter a consistência da arquitetura da informação. Porque você consegue ver aqui, o departamento está no mesmo lugar, né? Aqui tem outro nome, mas está no mesmo lugar. Né? Aqui, por exemplo, na Casa de Bahia, você vê compre por toda a loja. Se você clicar aqui, vai aparecer o mega menu, né? Onde você vai ver todos os departamentos da empresa. A barra de pesquisa, né? Aqui em cima, você vai ver que está no mesmo lugar. Né? O login está no mesmo lugar, aqui na Americanas e aqui na Magalu e aqui também na Casas Bahia. Isso é consistência de arquitetura de informação. Por quê? Porque a Magalu e a Americanas e a Casas Bahia sabem que as pessoas usam essas três plataformas. Né? São concorrentes, mas as pessoas já compraram de alguma forma nessas plataformas. Então, precisam se parecer um pouquinho para que a gente consiga, para que o nosso produto siga, né, o modelo mental, né, dos nossos usuários, a gente consiga entregar de fato uma experiência consistente para os nossos usuários, né? E além disso, a gente tem consciência funcional. Por exemplo, aqui eu tenho o Google Maps. O Google Maps funciona do mesmo jeito no celular e do mesmo jeito no computador. Não muda praticamente nada. São contextos diferentes, mas o produto continua funcionando do mesmo jeito. Então, isso é consistência funcional. O meu produto precisa funcionar do mesmo jeito, independentemente da plataforma. Netflix funciona do mesmo jeito no celular, no computador, tablet, TV. É do mesmo jeito. Então, isso é consistência funcional. A gente tem consistência metafórica. Né? A consistência metafórica é quando a gente usa a metáfora e traz isso dentro, né, do contexto digital. Por exemplo, metáfora é quando a gente copia coisas que existem no mundo físico para o contexto digital, para permitir que as pessoas consigam, de certa forma, criar, né, uma relação com o objeto que está olhando. Né? Isso tem muito a ver com semiótica, com o objeto que está olhando ali e com o objeto que ele já alguma vez viu no mundo físico, na vida real. Então, por exemplo, nos nossos computadores, né, a gente tem esse ícone aqui do disquete. Disquete era de fato, já não é mais utilizado, né, como se fosse pendrive hoje, para a gente armazenar dados. Então, a gente passou a usar isso como um modelo, né, uma metáfora para explicar para a pessoa que olha. Se você clicar nesse ícone aqui, você vai estar salvando. Esse aqui, lupa, né, para você, por exemplo, pesquisar. Aqui a gente tem o Recycle Bin ali, para lixeira, né? A pessoa pode, simplesmente, se eu quiser apagar, clico ali, apago, porque o ícone está dizendo para mim o que, de fato, aquele botão faz, né? Então, aqui também mensagem, tem cartas, né, envelopes. Isso também, de novo, é coisas que existem no mundo físico, a gente traz isso para o mundo digital. E consistência espacial é a maneira como nós organizamos a nossa interface espacialmente. Você pegar, por exemplo, no Mac, a gente tem os botões minimizar, né? Minimizar, maximizar, do lado esquerdo. No Windows, você tem isso do lado direito. Isso, de novo, é consistência espacial. No Mac, por exemplo, você vê a hora está na parte superior, né? Na parte superior direito, né? No Windows está na parte superior, na parte inferior direito. Então, isso tudo é uma forma de você organizar a sua interface espacialmente, né? Seguindo a consistência aqui espacial, né? E não existe design em escala sem uma boa documentação.
é preciso que a gente entenda que uma boa documentação é super importante para que a gente consiga, de fato, manter o conhecimento. E o Design System, eu tenho dito o tempo todo, é uma ferramenta de gestão do conhecimento, porque eu consigo armazenar o conhecimento dos designers através dessa ferramenta. Os designers conseguem documentar como é que um componente de design tem que ser usado, e se aquele designer sair da empresa, entrar amanhã um outro designer, eu não preciso ligar para aquele designer que saiu, ô fulano, me explica como é que eu uso esse componente aqui? Não preciso disso, porque eu já capturei o conhecimento desse designer e documentei isso. O novo designer que entra na empresa, ele já sabe como é que os nossos componentes de design funcionam, ele já sabe como é que nós organizamos a tipografia aqui dentro, o nosso tom de voz, isso tudo está claro para ele, né? E para isso a gente precisa documentar, por exemplo, ter guia de estilo. Inicialmente podemos começar com guia de estilo, depois talvez evoluir para um design system e depois evoluir para um site de facto, né? Ou um design playbook. Podemos também ter isso, mas documentar inicialmente é super importante para que as pessoas entendam, tá? Quando é que eu devo usar cor vermelha, quando é que eu devo usar cor azul, verde, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, no Mature Design 3, já estão considerando os design tokens, ou seja, quais são os design tokens de cada componente de design que eu tenho aqui, né? Então, isso também é super importante vocês lembrarem disso. Então, sem documentação, não existe design em escala e não existe design system. E para isso, a gente vai falar sobre escalando, né, através da colaboração. Para escalar através da colaboração, a gente precisa definir, né, a cultura, né, da empresa. Qual é a cultura da empresa? A gente precisa construir uma cultura onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas de fato podem ser quem elas de fato são, né? Então é importante isso também. Não tem como a gente falar de design em escala se a gente não fala da colaboração. E a colaboração tem muito a ver com a cultura e a comunicação. Como é que nós nos comunicamos dentro da empresa? Como é que será que a gente perde muito mais tempo em reuniões ou a gente fica muito mais tempo fazendo execução? E essa comunicação precisa estar muito bem alinhado, né? E os processos, como é que é o processo de trabalho aqui dentro da empresa? Como é que os desenvolvedores trabalham? Como é que os designers trabalham? É muito importante isso. Padrões, é preciso que a gente padronize esses processos, padronize a maneira como a gente trabalha. Não adianta um designer trabalha com Figma, outro trabalha com Sketch e outro trabalha com Adobe XD. É preciso que a gente padronize, de fato, as coisas. Métricas e KPIs. É muito importante porque as métricas nos dão uma visão uma visão clara onde a gente está indo. Será que a gente está indo para o caminho certo? As métricas, né, nos trazem essa visão. E a coordenação é super importante, que a gente coordene as coisas. É importante que a gente tenha uma pessoa liderando outras pessoas, direcionando para o caminho certo, trazendo ferramenta para que outras pessoas consigam trabalhar de maneira certa, munindo as pessoas de informações, né, para que todo mundo, né, possa colaborar com esse objetivo comum que pode ser melhorar nossos produtos, tornar nossa empresa mais lucrativa e assim sucessivamente. Então, e além disso, quando a gente fala sobre colaboração dentro das equipes de design, né, um erro que acontece muitas das vezes é você ver que os designers estão organizados por features. Você foca aqui nesse feature aqui e você vai trabalhar nesse feature aqui. E a maioria das vezes você deixa um designer trabalhar com 3, 4 features de uma única vez só, né? E você vê que isso pode acabar trazendo um impacto, né, negativo. Por quê? Se eu estou trabalhando numa feature A, eu já entendo esse feature muito bem, eu vou pegar feature B. Vou ter que entender de novo esse feature B. Isso mais informação na minha cabeça que pode me confundir. Eu posso confundir o feature A com o feature B e assim sucessivamente. Mas como é que nós podemos, de fato, mudar isso? É permitir que o mesmo designer que trabalha na feature A, por exemplo, no mobile, ele trabalha com a mesma feature A no tablet e trabalha com a mesma feature A, por exemplo, na TV, né? Então, é preciso que a gente trabalhe o design trabalhe a mesma feature, independentemente do canal de interação. Isso permite que ele saiba, de fato, como é que essa feature funciona em canais diferentes, ou seja, em dispositivos diferentes, e ele pode manter a consistência, né, dessas features, independentemente do canal. Se amanhã, por exemplo, surgir uma outra plataforma, pode ser, a gente precisa trabalhar essa mesma feature, por exemplo, no smartwatch. Ele já entende a feature como funciona, ele consegue trazer muito mais ideia e inovação, né, do que se ele trabalhasse com várias features diferentes, né, e em canais diferentes ou em dispositivos diferentes, tá?
E, além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre, para finalizar, sobre design operation, né? E design operations é uma prática, né, que visa melhorar as operações das equipes de design através de boas práticas de design, né? Então, o intuito aqui é ampliar o impacto do design a nível organizacional. A maneira como, por exemplo, a gente recruta as pessoas, a maneira como a gente envia, quando a gente contrata uma pessoa, a gente tem que enviar o computador na casa dessa pessoa, a maneira como a gente desliga a pessoa dentro da empresa, isso tudo tem a ver com design ops. E a design ops trabalha muito perto, né, da área de recrutamento, área, por exemplo, de procurement, né, área que faz compras dentro da empresa. E o design ops tem como responsabilidade olhar as ferramentas de design, né? Ou seja, como é que a gente implanta ferramentas de design aqui dentro da empresa, né? Quais são os processos de design dentro da empresa, o ecossistema que envolve o nosso design system e a parte de engenharia, a cultura do design aqui dentro da empresa, o que a gente faz para tornar a cultura do design mais ampliar essa cultura de design dentro da empresa, né? E a gestão de pessoas na empresa. Então, é super importante isso também. Então, o Design Ops visa estabelecer também, né, processos que vão permitir que as equipes de design trabalhem, né, num fluxo organizado, né, e uma adoção de uma abordagem que pode elucidar ou que possa elucidar suas ideias durante o processo de resolução de problemas, né? E o Design Ops ele se separa de duas formas, né? Ele pode dar suporte às operações de design, né? E como também pode dar suporte ao projeto, né? Então, quando dá suporte ao projeto é quando ele facilita processos criativos, traz novas metodologias, por exemplo, Design Sprint, Lean UX e assim sucessivamente, né? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas operações, né? A maneira como certas operações de design estão organizadas. Por exemplo, do Pinterest, eles se organizam dessa forma aqui. Na parte de cima nós temos Executive Producer, que seria como um diretor criativo, né? E do outro lado nós temos um diretor de design. E essas equipes estão separadas, né? Projeto A, projeto B, projeto C. E temos aqui 3 design manager, né? Esse design manager responde para o diretor de design e executive producer, né? E temos cada design manager com a sua equipe de design, né? Então, isso também é uma forma de a gente organizar as operações de design dentro da nossa equipe, né? Dentro da nossa empresa, e saber quem é dentro da empresa e quem responde para quem, para que não haja de fato uma confusão aqui. E claro, ter um plano de carreira muito bem organizado para que o designer que está lá como júnior saiba quais são os níveis que ele precisa, quais são as etapas que existem além do júnior, né? Ou seja, se eu sou júnior, quais são os níveis que existem? Eu tenho pleno, sênior, principal, design director, sei lá, VIP. Isso precisa ficar claro. Precisa ficar claro que quais são as coisas que eu preciso fazer, o que esperam de mim em cada dessas etapas. Se eu sou pleno, o que esperam de mim sendo designer pleno? Se eu sou sênior, o que esperam de mim como designer sênior? E aqui temos também do USSA, né? Que nós temos Executive Producer, Design Director, né? E de um lado aqui a gente tem um producer aqui, que seria tipo um diretor Associate Design, um diretor criativo associado ali, junto com o Design Manager aqui, né? Trabalhando ali para apoiar, né, o Design Manager mais na parte técnica. Aqui poderia ser, por exemplo, um Principal Designer aqui, né? Trabalhando junto com o Design Manager. O Design Manager foca muito mais na gestão de carreira e liderança desses designers, e o Principal Designer foca muito mais na parte técnica. Como é que ele pode ajudar esses designers a evoluírem tecnicamente suas práticas, tá? E aí eu trouxe para vocês também aqui um Canvas para o Design Ops, para vocês podem aplicar aqui no dia a dia, né? Qual o problema atual que a nossa equipe tá passando, né? Quais são as necessidades de negócio? A gente precisa também ter isso claro. As necessidades da nossa equipe, né? Quais são os nossos valores, né? O que nossa equipe define como valor para nós, né? Quais são as métricas? Como é que a gente pode, de fato, mensurar, né? A evolução da nossa equipe aqui, quem está saindo, quem está entrando, está tendo muito turnover, não está tendo, pessoas e papéis, né? Quem é da equipe, é muito importante deixar isso bem claro. Modelo de operação, como é que a gente atua, né? Se a gente atua dentro de um modelo Agile UX, Lean UX, isso tudo é muito importante. A maturidade do design da nossa empresa, a gente precisa definir qual é o nosso nível hoje e começar a trabalhar como é que nós podemos evoluir isso, né? Pontos fracos, pontos fortes. Aqui a gente pode aplicar o SWOT, análise SWOT, para entender onde é que a gente é forte, onde é que a gente é fraco. E onde a gente é fraco, a gente tem que trabalhar para continuar evoluindo, né? Para melhorar isso. E a gestão do design, como é que é feita? Quem cuida de fato da gestão do design precisa ter um processo claro ali, né? Da gestão do design.
né? Budget aqui também envolve budget, olhar também, por exemplo, budget de educação, budget da área, né? Contratações e assim sucessivamente. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, pessoal. Acho que eu passei uns 10 minutos aqui. Se vocês têm perguntas, vocês podem fazer as vossas perguntas, né? E, de novo aqui, agradecer aqui ao meu amigo Greg pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Muito legal, Felipe. Muito bom. Vários insights, várias ferramentas legais aí. Muito massa. Obrigado. Eu que agradeço em nome do time todo aí. Sempre bom falar com você. Enfim, você é uma das grandes referências que a gente tem. Alguém tem pergunta aí? Abre o microfone aí, manda, ou se quiser mandar por texto, eu leio. Tão tímido, será? Então eu vou ficar batendo papo aqui com o Felipe, se deixar a gente conversa o dia inteiro aqui. Eu acho que pensar no design em escala, geralmente a galera pensa em design system em produtos, né? Uhum. Mas essa parte de operação, de ferramenta, de processo do time mesmo, Uhum. é muito importante, assim, né? Porque a gente acaba liberando espaço mental, energia do time para pensar em coisas que você não pensaria. E aí, juntando isso com o design system, você libera mais espaço ainda. E Uhum. acho que vira uma bola de neve positiva, né? Porque aí você consegue tocar em partes da empresa que você não conseguiria por estar atolado no dia a dia, né? Se eu deixo de pensar tanto em telas, tanto em que tipo de processo, que tipo de ferramenta eu vou usar, eu Uhum. consigo colar mais em negócio, enfim, consigo fazer coisas que vão realmente mudar o jogo, mudar de patamar a empresa, assim. Com certeza. E eu digo sempre que quando a gente traz o design ops ou design em escala dentro da empresa, a gente dá para os designers, né, ferramentas que vão permitir que eles foquem naquilo que é de fato importante, porque desenhar uma interface, hoje a gente tem todos os componentes, todos os padrões de design já foram documentados. A gente tem que focar de fato o que traz de fato valor para a nossa empresa, né? E como é que nós podemos gerar cada vez mais valor. É como você falou, eu dou para as pessoas dou vazão para certas coisas e deixo as pessoas focadas naquilo de fato que é importante para suas carreiras. Às vezes a pessoa quer desenvolver uma habilidade que não tem hoje, e se fica atolada só fazendo UI, a pessoa nunca vai desenvolver outras habilidades. Uhum. E um, um outro ponto que aí acho que é um ponto de atenção é a governança, mais em design system, a governança disso, né? Uhum. Eu já trabalhei com alguns design systems, assim, e aí se isso não for bem feito, vira uma bagunça. Em Com pouco tempo, o design system deixa de ser um system e volta a ser uma coisa que cada um faz o que quer. Assim. Então, Uhum. eu acho que é um ponto crítico assim de ter um design system é desenhar a governança. Sim, e precisa ficar clara a parte da governança, né? Como eu falei, a documentação, né, é uma parte super importante na construção do design system. E além disso, além de documentar esse design system, você precisa se preocupar também na evolução do design system. O que os designers estão fazendo no dia a dia? Se os designers estão construindo novos componentes de design que não fazem parte do design system, você precisa continuar documentando isso. E aqueles componentes que se repetem o tempo todo nas interfaces, começar de fato a documentar e a padronizar isso, ou seja, tornar isso como padrões. Tá, esse componente Uhum. repete tantas vezes, vamos padronizar. Esse componente funciona dessa forma aqui. Qual o processo de submissão, por exemplo, de um componente do design system? O processo é esse aqui. O design system, o nosso componente precisa respeitar as regras de acessibilidade, né? Esse componente tem que ser testado, né, com os usuários, e depois de você testar, documentar esse componente, submeter no design system. Então, a equipe de E, design ops vai olhar esse componente se tá respeitando todos esses critérios antes de colocar esse componente no design system. e determinar esses fatores que
fazem com que um componente entre no design system ou não, né? Porque eu fazer um componente que faz sentido para o meu contexto e não vai ser reutilizado, aí, tipo, sei lá, o fator pode ser, geralmente é reutilização, né? Então, e depois medir, né? Quais estão, além de entrar coisas, às vezes tirar coisas, né? Ah, ninguém mais está usando esse componente, vamos retirar. aposentar ele daqui. É isso mesmo que acontece. E aí vocês vão tornar vosso design system muito mais maduro e assim vocês vão elevando a qualidade do design dentro da empresa. Um, outro desafio que eu vejo, assim, não sei como que você vê, filho, o conhecimento é parte integral de design em escala, né? Escalar conhecimento dentro do time, assim. E é um desafio, né? Esse nivelamento, até com outros times dentro da empresa, enfim. É um desafio que a gente está passando nesse momento, pensando nisso. Então, queria ouvir um pouquinho de você aí, como que você tem feito, o que funcionou, o que não funcionou. Tá. Sobre escalar de fato o conhecimento da equipe, assim, eu acho que, primeiramente, o que eu tenho visto aqui a gente fazendo na Hotmart é a gente ter uma documentação clara daquilo que a gente faz, documentar nossos processos, né? O que a gente fez? Por exemplo, a gente fez o QA, documente isso para que amanhã, quando uma pessoa for fazer QA, possa se basear naquilo que você, de fato, fez, né? E além disso, por exemplo, a gente tem o processo de teste de usabilidade. Tá, como é que hoje a gente faz o nosso teste de usabilidade? A gente também documentou isso e fica no repositório, né, no Dovetail lá, o pessoal da equipe de research usa o Dovetail para, de fato, armazenar essas informações. A gente também tem o nosso armazenamento das pesquisas, ou seja, tudo que foi resposta de pesquisa durante um tempo também está no Dovetail. Então, a gente tem ferramentas que nos permitem armazenar todos esses aprendizados, né, todas essas ferramentas no único espaço. E assim qualquer pessoa dentro da empresa consegue acessar isso. Seja os designers que queiram, por exemplo, acessar pesquisas que foram realizadas no passado, seja pessoas da área de produto que queiram saber quais foram os resultados, por exemplo, de teste de usabilidade que aconteceram ao longo do ano. A gente consegue ter isso tudo num único lugar. Legal, legal. É que a gente usa... Pode falar. Não, eu te interrompi aí, Greg, ia fazer uma pergunta. Não levantei Não nem a mão. pode fazer. Eu ia falar mais que a gente usa o Notion aqui, interno, Dovetail, mas o Dovetail é bem legal, já usei ele. É legal porque você consegue organizar melhor. Ele entra até numa parte que a gente tem falado muito nos últimos tempos, é Research Ops, né? Você consegue armazenar tudo que foi tipo de entrevista que você realizou, qual era o roteiro, quais foram as pessoas que você entrevistou, quais foram as respostas que você obteve durante essa pesquisa. Tudo isso fica dentro do Dovetail. É muito E mais tem organizado. aquele sistema de nuggets, né? E ele transcreve Isso. vídeo. E também você tem os tags, também você consegue agrupar por tag. Ele é muito bem organizado. Mas tem uma pessoa que tinha mais uma pergunta aí. Queria fazer uma pergunta para vocês. Na minha visão, né, tem o pessoal, ele geralmente não quer implementar um design system achando que, pô, vai ser muito esforço implementar um design system, não sei o que e tal, né? As empresas talvez fiquem com esse receio. É engraçado pensar que, pô, não, talvez não seja tão difícil assim, um esforço tão grande. Você pode começar, por exemplo, com o Material UI, que é um design system bem estabelecido, né? Qual que é a visão de vocês? Em qual momento eu devo fazer o meu design system próprio? Ou devo usar algum design system pronto? Ou então um style guide aqui já resolve, não preciso de um design system. Qual que é o momento? É por tamanho de empresa? Como que é esse racional por trás? Se devo ou não usar um design system? Só adicionar uma coisa aí, Uhum. não necessariamente o design system precisa começar fazendo tudo. Tipo, eu posso começar
como se faz um produto. O Felipe falou ali, né? O design system é um produto, então eu tenho que priorizar, faço o botão principal. Tipo, beleza, comecei meu design system. Hoje. Só para acrescentar aqui, né? O design system não precisa, como o Greg falou, não precisa começar já pronto, assim, gigantesco, sabe? Tem que começar um MVP. Qual é o MVP do seu design system, de fato, né? E você pega aqueles componentes de design que são muito mais utilizados dentro do seu produto e tenta mapear esses componentes e ver se esses componentes são consistentes. Se não são consistentes, trabalhe no redesign desses componentes e comece a aplicar isso aos poucos, né? E assim você vai, né, melhorando o seu design system aos poucos. Nós agora temos, por exemplo, todos os componentes do design aqui dentro refinado, com um novo design. Isso já seria um UI kit, né? Amanhã, vamos repensar que a nossa tipografia. O vosso UI kit vai se desenvolver, vai deixar de ser, UI kit vai se tornar style guide. Porque UI kit é só componentes do UI, ou seja, só botões, cards, essas coisas. Quando já começa a envolver tipografia, cores e outras coisas, já se torna guideline, ou guia de estilo, né? Então, tem que saber qual é o MVP do seu design system. Você precisa deixar isso bem claro. E quando é que eu devo criar um design system? Eu falo, quando uma empresa já tem mais de 5 designers, já precisa começar a pensar no design system. Porque cada vez mais pessoas vão entrando na empresa, mas você vai ter dor de cabeça para manter a consistência do design. Há designers que podem ter dificuldade, por exemplo, de seguir padrões de design, e eles vão querer construir do seu jeito. E aí, com o design system, você consegue meio que colocar todo mundo na mesma linha. Falar, olha, essa é a tipografia que a gente usa, não pode usar outra tipografia. Né? Essa aqui são as cores que a gente usa, você não pode usar outra tipografia. Não usa a ponta-gota, por exemplo, para poder pegar cor numa interface que que alguém desenhou no passado. Use as cores que estão lá no nosso guia de estilo, ou que estão lá no nosso design system versão 1, né? 1.0. E assim sucessivamente. Quando você já tem mais de 5 designers, na minha visão, e um produto grande, já tem que começar a pensar no design system, porque senão o que vai acontecer? Você vai aumentar, o produto vai se tornando grande, né? A equipe de design vai aumentando, e se você não tem um design system, você vai ter o que a gente chama de dívida de design, porque você vai ter que começar a redesenhar muitas telas, né, para poder manter uma consistência visual dessas telas todas, e dívida de design tem muito a ver com dívida técnica. Quando um design não tá bem feito, o código não está bem feito. Isso é um fato. Quando o design está mal feito, mal desenhado, o código vai estar mal codificado. Isso tem impacto no quê? No performance do produto, tem um impacto na satisfação dos clientes e assim sucessivamente. Tem impacto em refação, em custo das coisas. Enfim. Isso também. Porque o tempo que os desenvolvedores perdem codificando uma interface, eles poderiam focar em outras coisas. Porque se eu tenho imagina o seguinte, se eu tenho todos os componentes do meu design em código, os desenvolvedores podem focar em outras coisas, podem focar mais em fazer QA, focar mais em testar novos conceitos, novas hipóteses, junto com os desenvolvedores, junto com os designers ali e os PM. Eles deixam só de codificar. Uma coisa legal aí também do time de tech, de engenharia, né, é que o design system também garante a qualidade, né, porque a gente está falando de coisas que estão em uso e elas são repetidas, então ela não vai quebrar, ela já funciona. Uhum. Eu tenho muito menos risco, assim. E para o time de design eu abro a possibilidade de se fazer teste AB muito fácil, né? Eu consigo fazer teste controlado. A única maneira de ter, eu sempre falei isso pra gente, teste de usabilidade, você não está testando seu produto de verdade, você está testando um protótipo. O teste do produto é quando ele for para a rua. Então a gente antecipa esse teste com baixo custo e muita velocidade. Um ambiente controlado ali é o método científico de verdade. Eu estou no ambiente controlado usando o que eu vou usar de verdade e isso tem validade muito maior, assim. De fato. Mais uma pergunta? Valeu. De nada. Obrigada. Eu tenho uma dúvida aplicada um pouco aqui à nossa realidade, é que o design system, ele se aplica à marca ou a um produto específico, né? Olhando aqui nossa realidade, a gente tem, por exemplo, um cliente que tem vários projetos. A gente
cria um design system por projeto, um pela marca, ou conforme a realidade? E surgiu essa dúvida, assim, aplicando ao nosso dia a dia. Eu diria o seguinte, o design system se aplica ao produto, né? Mas o design system, ele precisa de elementos da marca, por exemplo, as cores, né, que a marca usa, a tipografia, para que eu comece, de fato, a construir o meu design system. Por exemplo, se você tem um cliente, por exemplo, vamos pensar que o nosso cliente é McDonald's. Eu vou construir meu design system pensando, né, na marca McDonald's e, claro, esse design system tem que refletir aquilo que o McDonald's é. A tipografia, as cores e assim sucessivamente. Não pode ser um design system que foge da marca da empresa. Por isso que eu sempre, naquela ilustração do Nat Baldwin, ele mostra que o brand está ligado com visual language, ou seja, a linguagem visual está ligada com a marca. E o design system também usa alguns elementos, né, da linguagem visual para, de fato, estabelecer quais são as cores que a gente vai usar, qual é a tipografia que a gente vai usar. E a parte do código nem precisa, né, mas é mais na parte visual que a gente tem que se basear, né, na marca. E o design system tem que ser um aliado da marca da empresa. Até porque, se você olhar, por exemplo, agora recentemente, houve um redesign do quinto andar. Mudou a marca e mudou também as interfaces. Ou seja, eles mudaram tudo. Então, o design system está muito ligado à marca e o produto da empresa. Perfeito, obrigada, Felipe. E nesse caso de mudança drástica, assim, se eles já tinham um design system, facilitou muito, né? Porque você vai lá, altera os tokens, altera um logo aqui, outro ali, tá pronto. Tá pronto, poxa. Porque também aumenta muito assim a possibilidade de você atualizar muito rapidamente o seu design. Porque se eu tenho uns tokens de design pronto, eu vou lá no código, no Visual Studio, só falar, agora esse botão que era Border Radius 12, virou Border Radius 8. Mudo as cores e já está. Não preciso ter que perder tempo fazendo as coisas do zero, né? Uma coisa legal, você falou um pouquinho até, os designers que acha que vai perder criatividade com um design system. Eu já ouvi bastante isso em times e, cara, eu acho, na verdade, que dá a possibilidade da gente ganhar protagonismo numa empresa como a gente sempre quis. Porque a gente passa a falar ter espaço para falar de impacto de negócio, de essa conexão direta com engenharia. Eu acho exatamente o contrário de perder poder, ganhar poder no negócio, assim, sabe? Sim, com certeza. De fato, tem muitos designers que não gostam do design system, acham que o design system vai limitar, por exemplo, a criatividade. Não, mas eu acho que quando você tem restrições, é ali onde o momento que você começa a pensar fora da curva. Se você não tem restrições, você vai querer fazer de tudo um pouco. Você precisa delimitar certas coisas no design, né? E o design system não vem para policiar as pessoas, vem para você focar naquilo que é mais importante, entregar experiências consistentes, independentemente do contexto. A gente não é diretor de arte. A gente é designer de produtos digitais. E produtos acabam funcionando em contextos diferentes. E você, designer, você precisa entender como é que o meu design vai performar nesse contexto aqui. Não é para você desenhar, de fato, um panfleto, né? Mas é para você desenhar uma interface que tem uma experiência, de fato, para a pessoa que vai utilizar aquilo no dia a dia, né? Então, não é sobre limitação, vai tirar criatividade. Não vai tirar criatividade. Você pode focar em outras coisas, você pode focar em entender mais a fundo o problema dos usuários, você pode focar em entender mais como é que nós podemos tornar nosso produto muito mais fácil de usar, melhorar a arquitetura da informação, né? Fluxo de navegação. Às vezes você tem tipo 7, 8 telas para você realizar uma ação tão simples. Você pode reduzir esse fluxo em 3 telas, talvez. Você pode focar em outras coisas que são muito mais importantes, que geram muito mais resultado do que ficar desenhando de fato o botão e ficar entrando lá no Figma, tá? Colocar border radius aqui 10 pixels. Isso não gera valor para o usuário final. O que gera valor para o usuário final é a qualidade do design que você apresenta para ele e a satisfação que ele tem ao usar o seu produto. E
com menos possibilidade disso ter erros, né? Então, de atrapalhar a vida da pessoa, porque ela vai usar uma coisa que está quebrada. E ainda, em última instância, sim, pode alterar. O botão tá ruim, tá? Não é também escrito em pedra, né? Acho que é importante falar isso. Ele evolui. O design system é um produto evolutivo, né? Não é um produto que, tipo, foi criado e está estagnado. Vocês podem ver que eu mostrei Material Design 3. Se você avaliar o Material Design 3 e o Material Design primeira versão, tem muita diferença. Mas tem uma diferença gritante. Por quê? Porque a empresa foi evoluindo, mudaram a tipografia, já não usam Roboto como tipografia principal, né? As cores foram muito mais refinadas. Antigamente, no Material Design, a gente usava aquele placeholder, meio que só tinha uma linha e depois só tinha uma label ali. E o Google fez o quê? Fez uma pesquisa para entender por que as pessoas estavam tendo dificuldade, né, de imputar dados naquele tipo de placeholder. Porque eles não entendiam, de fato, se aquilo era placeholder para você digitar alguma coisa ou se era uma linha, divider, né, que a gente fala. Uma divider para vocês que dividia uma seção com a outra. As pessoas ficavam confusas. E eles mudaram isso. Vocês podem ver que mudou. Antigamente era uma forma, né? Agora é outra forma também. Então, são essas coisas. O design também pode utilizar as práticas de UX Research para ir evoluindo. Mais alguém aí? Alguma pergunta? Acho que não, né? Perfeito. Bom, então é isso, Felipe. Queria agradecer aí mais uma vez, muito legal. Obrigado por disponibilizar seu tempo, vir aqui conversar com a gente, foi muito rico, conteúdo muito massa. Todo mundo, o pessoal tá ali assistindo na TV, depois eu vou dentro da cozinha aqui. Muito massa, obrigado. Sempre um prazer falar com você. Não, prazer todo meu, pessoal. Eu fico muito grato, assim, por receber esse tipo de convite. E contem sempre comigo, pessoal. É sempre um prazer estar aqui e conversar com vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, Valeu, Greg. valeu, gente. Valeu, pessoal. O pessoal tá batendo palma.